Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos aquecer o coração, nos tranquilizar mais essa noite de Evangelho. Bom, gente, o tema de hoje, ele é tirado do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, tá? Então esse livro ele traz vários capítulos e ele descreve trechinhos da vida de Jesus que não estão propriamente na Bíblia, não estão descritos na Bíblia. E aí ele conta um pouquinho de cada pessoa que conviveu com ele, ali mais próximo, de uma forma mais próxima mesmo, mais íntima, vamos assim dizer. E no capítulo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Tadeu, né? Tadeu é Judas Tadeu. Então nós tínhamos Judas Iscariotes e esse é o Judas Tadeu. Então assim, o que descreve esse capítulo? O que mais chamava a atenção dos discípulos eram os momentos em que as pessoas endemoniadas eram trazidas até Jesus. Na época, a palavra demônio, ela significava um adversário. Não aquele ser eternamente mau, eternamente contra Deus, não. Ele é apenas considerado um adversário. Então, aquelas pessoas que elas vinham envolvidas com esses espíritos adversários, era algo que chamava a atenção dos discípulos. O momento em que Jesus chegava, se aproximava, conversava, e ali, em breves momentos, aquela pessoa estava, entre aspas, liberta, né? E Judas Tadeu era o que mais se impressionava. Então, no momento em que aquela pessoa já se sentia bem, se sentia aliviado, Tadeu ele se voltava para Jesus com uma admiração, ele ficava impressionado, né? E aí, num determinado momento, quando Jesus ele vai para os lados de Cesareia, junto com Tiago e João, e ele se ausenta por um período, é trazido uma mulher até Tadeu, uma mulher que estava completamente perturbada, desorientada e, né, nos termos da época, endemoniada. E Tadeu tentou, por mais que ele tivesse a boa vontade, por mais que ele tivesse o coração ali envolvido, ele não conseguiu libertar aquela irmã. E ele não compreendeu o porquê, por mais que ele tentasse. E somente quando Jesus retornou, essa mulher pôde ser atendida e pôde ser amparada e cuidada como necessitava. E então, nesse caso, o que acontece? Tadeu ele ficou com dois questionamentos, ele ficou analisando a situação e ficaram duas questões na cabeça dele. Primeiro, por que Jesus automaticamente não dava a ele o poder de libertar as pessoas dos demônios? Por quê? E a segunda questão que Tadeu ficou em mente era se era tão fácil para Jesus, né, libertar essas pessoas desses espíritos malfazejos, se era tão simples, por que ele não juntava todos ali da região, todos ali daquele ambiente, juntava todos, convocava todos e de um momento só fizesse essa libertação de todos, curasse todos os endemoniados. Então Tadeu ele ficou com isso na cabeça e ele esperou o momento certo, o momento em que Jesus estava mais tranquilo para questionar. Então ele chega até Jesus e expressa com toda a sinceridade: Mestre, por que não me passa esse dom, esse poder? Né? Seria uma pessoa a mais, uma ferramenta a mais. Quantos mais não atenderíamos? Né? Uma quantidade maior em um tempo menor. E aí Jesus ouve ele com todo carinho e pergunta da seguinte forma: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E aí Humberto de Campos diz que como se Tadeu fosse inspirado, ele responde assim: Mestre, procuro realizar o reino de Deus no meu coração. Então Jesus olha bem nos seus olhos, com toda a serenidade e bondade, e pergunta simplesmente assim: se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Então, o que Jesus quis dizer nesse instante? Se estamos à procura de colocar, de instituir o reino de Deus nos nossos corações, por que a gente exige do próximo primeiro? Por que a gente quer que o outro seja curado? Por que eu quero ter o poder de curar alguém? Nada mais representa que Jesus era fácil para Jesus, sim.
Porque Jesus, ele emanava o reino de Deus. Ele emanava de si, nos seus olhos emanava a bondade. Então, para ele era fácil, sim. Ele tinha a evolução moral, ele tinha já Deus no seu coração. Então, era natural que aquele indivíduo fosse envolvido. Então, muitas das vezes, nós nos colocamos na condição de Tadeu, de querer doutrinar o outro, de querer impor ao outro a nossa religião, a nossa crença, mostrar para o outro o que é certo, o que é errado, às vezes nem envolvendo os ensinamentos de Jesus, mas só de apontar o dedo e falar, não, está errado. Ou às vezes as pessoas vêm até nós na condição apenas de tentar desabafar, de contar os seus problemas. E aí a gente já acha que precisa acolhê-la e resolver. Resolver o que está certo, o que está errado, porque a gente enxerga, a gente percebe tudo. E na verdade a gente primeiro precisa olhar para dentro de nós, falar, será que a dificuldade que esse irmão está passando também não é o que eu passo? Então vejamos se não estamos tentando educar o outro, sendo que ainda não educamos dentro de nós. Construir o reino de Deus dentro de nós. Então Jesus ele continua assim, ó. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Todos somos irmãos no mesmo caminho. Como que inicia mesmo a oração que Jesus nos ensinou? Pai Nosso. Esse é só o início. E a gente fala esse Pai Nosso da boca para fora. Não, Cris, eu já entendo o que significa o Pai Nosso. Eu já compreendo que Pai Nosso representa que somos todos irmãos, somos toda uma família. Será? Será que quando a gente não abre o noticiário e a gente vê casos trágicos, crimes horríveis, a gente simplesmente não olha para aquele ser e fala assim, completamente errado. Tomara que seja castigado, tomara que seja preso, prisão perpétua, morte. Se a gente pensa em algum momento isso, é porque a gente ainda não compreendeu o Pai Nosso. Porque quando é o nosso irmão, quando é o nosso ente querido, a nossa mãe, nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão, nosso marido, a nossa esposa, a gente tem uma paciência muito maior. Calma, ele é assim mesmo. Com um jeitinho a gente consegue. É só ter um pouquinho de paciência. Não, ele sempre foi assim. Mas uma hora ele acalma, ele vai fazer o que a gente precisa. Só saber como conduzir. Agora, quando o erro é do irmão, um pouco mais distante, quando o erro é do outro, do desconhecido, aí a nossa crítica ela vem à tona. Lembremos que Jesus ensinava que os sãos não precisam de remédio. Não são as pessoas boas, as pessoas iluminadas, as pessoas com a voz meiga, tranquilizadora, que precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão. São realmente os que sofrem, porque sim, aquele que hoje vemos como um endemoniado, como um adversário dos ensinamentos do Mestre, ele sofre, porque ele erra e ele sabe que ele erra, por mais que ele tenha um prazer, uma explicação, existe sofrimento naquele indivíduo e a gente sabe que é assim. Nada acontece ao acaso. Então, tudo que a gente planta, o momento chega em que a gente vai colher. Então, entender que somos realmente irmãos, entender realmente a dor do outro, sabe qual é a diferença? É quando a gente vê Jesus. Jesus, ele amava todos, sem distinção. Jesus, quando ele via o outro sofrendo, doía-lhe a alma. Ele sofria por eles, por nós. Jesus sofria e sofre por nós. Então, quando a gente liga um noticiário, quando a gente liga a televisão e passa aqueles crimes, a gente se revolta. É diferente quando a gente sofre junto. É diferente quando a gente recebe um telefonema, olha, o seu pai, o seu irmão, o seu filho, o seu marido acabou de sofrer um acidente, está no hospital. Nosso coração dispara, a gente começa a se apegar a Deus, se apegar a tudo. Mas com o outro que a gente não conhece, não é nessa intensidade. Por enquanto.
por enquanto. Porque todos fomos criados para sermos perfeitos. Todos somos criados para chegar a esse nível de amor, a esse nível de bondade que hoje nós temos o nosso Mestre Jesus como um exemplo. Então, Jesus diz, Tadeu, toda a criação é de Deus. Porque Tadeu questiona. Quando Jesus diz, somos todos irmãos do mesmo caminho, Tadeu fala assim, não, tudo bem, todas as pessoas, mas mesmo os espíritos maus, mesmo as pessoas más, elas são nossos irmãos. E aí Jesus continua, tudo é criação de Deus. Então, quando a gente compreende que tudo é criação de Deus, a gente entende que Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente justo. Não significa que Ele vai passar a mão na cabeça do que erra, mas Ele vai dar um momento certo, um momento propício para aquele irmão se reerguer, enxergar, compreender o que é a bondade. E aí, quando enxergamos, quando compreendemos a bondade, a gente vai se desfazendo dos nossos erros, das nossas imperfeições. Então, gente, estamos nesse caminho. Não sabemos o que fizemos em outras vidas, num passado muito distante. Vamos pensar que hoje nós somos o nosso melhor, somos a nossa melhor versão. E daqui para frente é só melhoras, daqui para frente é só melhor, é só evolução. Então, quando Jesus diz que tudo é criação de Deus, que Deus é perfeito, Deus é onipresente, veja só. Então não existe uma criatura que está perdida. Não existe, por exemplo, um lugar que não é de Deus, alguém que não tem Deus no coração, porque Deus está em tudo, está em todos. Então todos vão ter o seu momento certo de deslanchar. Jesus explica que aqueles que estão voltados ao mal, ao erro, eles estão vestindo a túnica do mal, mas que o momento virá em que eles usarão a túnica do bem. O que isso significa? Essa túnica, ela é uma vestimenta. Nós não somos a roupa que vestimos, os acessórios que utilizamos. Nós somos o que está por dentro, nós somos a nossa essência. Nós não somos sequer esse corpo. Nós somos o nosso íntimo, a nossa essência, o nosso espírito. E hoje podemos estar usando a túnica do erro. Podemos não, estamos usando, porque ainda não somos perfeitos. Mas dia virá em que estaremos utilizando apenas a túnica do bem. Então, entendendo que essa túnica é uma vestimenta, é apenas uma roupagem, é apenas momentâneo, significa que os nossos erros não somos nós. Os erros das pessoas não são eles. Um assaltante, por exemplo. Vamos imaginar que estávamos num banco, aquela pessoa chegou, assaltou, criou pânico em todos nós. Ela merece ser presa, ela merece ser condenada, ela merece apodrecer na prisão. Mas aquele indivíduo pode ser um pai exemplar. Como muitos naquele ambiente talvez não o sejam, ainda não sendo um assaltante. Todos os filhos de Deus possuem características boas, possuem virtudes, são bons na sua essência. Então, a túnica dele naquele instante está sendo a de um assaltante, mas a gente não sabe a história, a gente não conhece o seu íntimo, assim como as pessoas não nos conhecem. E às vezes nos veem cometendo um erro, às vezes nos pegam num momento de desespero, de desequilíbrio, de desarmonia, e talvez o tratamos mal. E aquela vai ser a imagem da Cris para aquela pessoa por toda a eternidade. A não ser que ela me dê a oportunidade de mostrar quem eu sou sem aquela túnica. Quem eu sou agora, o depois, o meu íntimo. Então todos nós temos a túnica e todos nós temos virtudes. Tá? E aí Jesus diz o seguinte, Jesus continua conversando com Tadeu, né? E Jesus fala assim, os discípulos do Evangelho, eles não combatem o seu irmão. Se a gente levar em consideração somente essa frase, não haveriam mais guerras no mundo. Porque aquele que segue o Evangelho, aquele que quer seguir os ensinamentos do Mestre, ele não vai combater o irmão. O que deve ser combatido são os erros. O que deve ser combatido são as imperfeições, não o indivíduo em si. Mas primeiro, e recordando o início do que Jesus disse,
nós precisamos primeiramente combater esses erros dentro de nós. E somente então, e através do exemplo, é que a gente consegue modificar quem está ao nosso redor. E aí, Tadeu pergunta a sua segunda dúvida. Ok, então eu já entendi, somos todos irmãos, eu não consigo doutrinar, esclarecer, transformar o outro. Eu primeiro tenho que trazer isso para dentro de mim. Mas então, voltando à segunda questão, por que se para Jesus era tão fácil, por que não reunia todos e resolvia o problema de todos? Então ele já entendia que não era um caso de curar. Mas se Jesus, com toda aquela autoridade moral, ele podia influenciar, ele podia esclarecer todas aquelas pessoas. Então por que não chamaria todas elas? E aí Jesus fala assim: por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Por que Deus não faria isso? Se Deus quisesse, Ele podia curar todo o nosso planeta, inclusive, da pandemia que estamos vivendo hoje. Ele poderia. Mas Jesus continua e diz assim: Tadeu, não ouvidemos o bom combate. Espera aí. Mas agora há pouco ele diz que o seguidor, o discípulo do Evangelho, ele não combate o seu irmão. Que combate então seria esse? O bom combate é o nosso combate íntimo. É a luta do eu, do homem antigo, do eu antigo com o eu novo. O que isso significa? Compreendemos que temos várias encarnações. Compreendemos que a cada uma delas aprendemos algo diferente. E nesses aprendizados, chega um momento de nossas vidas em que somos colocados à prova. Então veja, por exemplo, se em algum momento da minha existência eu tinha o vício do roubo, de roubar, eu era um assaltante e aquilo era muito forte em mim, aquilo me trazia muito prazer, vai chegar um momento em que, quando eu estiver preparada, absorvendo os exemplos das pessoas que me cercam, e que exemplos são esses? As famílias, os nossos pais, os nossos irmãos. Eis aí um motivo para que a gente nasça pequenininho, um bebezinho indefeso, onde ele consegue absorver tudo que tem ao seu redor. A criança é assim. A criança ela absorve o que é errado, mas ela absorve o que é bom, o que é correto, o que é justo. E isso é a educação que os pais, os familiares, as pessoas ao seu redor têm a obrigação, têm o compromisso com aquele ser. E fomos assim, não fomos? Fomos crianças, absorvemos, aprendemos muitas coisas, tivemos muitos exemplos ao nosso redor. E com esses exemplos nós fomos criando uma nova personalidade, fomos alimentando o nosso ser, o nosso íntimo, e nos tornando pessoas melhores. E chega um momento de nossas vidas em que entraremos em atrito com o que eram meus desejos, com o que eram os meus vícios, os meus erros. E aí a gente vai decidir se permaneceremos com a túnica do mal ou tentaremos utilizar daí então a túnica do bem. Esse é o bom combate. É o combate interno, é o se aprimorar, é o lutar contra os seus defeitos. E se Deus ou Jesus simplesmente chegasse até cada um de nós e no estalar de dedos resolvesse tudo, tirasse nossos erros, tirasse a nossa culpa, tirasse os nossos medos, onde estaria o mérito? Onde estaria a vitória? Somos seres a viver em sociedade. É necessário que estejamos um ao lado do outro, que estejamos um influenciando o outro. Algumas vezes influência para o mal, mas no geral que a gente seja o objeto a que Deus se utiliza, ao nosso redor, para envolver o outro com algo bom e absorver do outro o que ele tem de bom. Porque a gente acostuma a olhar os erros somente e esquece todas as virtudes que aquele indivíduo tem a nos oferecer, a nos presentear. Então, jamais ouvidemos o bom combate,
Mas Jesus continua e diz o seguinte, ele finaliza o ensinamento a Tadeu da seguinte forma: mas segue o teu caminho no mundo, atento aos seus próprios deveres, pois não consta em momento algum que Deus tenha abandonado as suas atividades divinas para impor a renovação moral aos filhos que são ingratos e que se rebelam. Então, que a gente não se perca tentando resolver o problema do outro, parando a nossa construção, o que nos cabe, o que nos comprometemos lá, né, no momento em que a gente estava se programando, fazendo a nossa programação reencarnatória. Então, que a gente não se perca tentando resolver o problema do outro, tentando fazer o outro acertar, sendo que o primordial é que nós façamos o nosso papel, que nós sejamos aquele que se veste da túnica do bem. E aí sim a gente vai conseguir ser o companheiro de Jesus na sua jornada, no seu amparo aos desequilibrados, no seu amparo aos endemoniados. Aí sim, porque quando temos a essência, quando nós temos o reino de Deus nos nossos corações, isso emana, isso envolve, isso chega até as pessoas, sem que a gente perceba, contagia. E essa emanação, sim, aí sim, nós estaremos sendo os companheiros de Jesus nessa tarefa, respeitando sempre o livre-arbítrio dos irmãos, assim como queremos que o nosso livre-arbítrio seja respeitado. Então, enquanto Deus estará cuidando de todo mundo, de todo o planeta, nós estaremos cuidando do nosso mundo íntimo e automaticamente envolvendo a todos que estão ao nosso redor. Então, por hoje, a mensagem que nós tínhamos para passar sobre esse irmão tão querido, que é Tadeu, que com certeza absorveu todos esses ensinamentos do Mestre, que com certeza hoje já está sim com o reino de Deus no seu coração, que a gente possa, assim como Jesus fazia, porque Jesus, ele convidava todos os seus discípulos, ele não falou, vem, vamos embora, não, ele falou, quer me seguir? E eles tiveram a escolha. Então, assim como Jesus, ele nos convida essa noite, nós convidamos a todos ao nosso redor para refletir sobre os ensinamentos do Mestre e tentar, sim, plantar essa sementinha para que ela germine, que ela seja uma árvore maravilhosa, frondosa, com muitos frutos, para nós e para todos que nos cercam. Muito obrigada, uma boa noite a todos.